Está escrito no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor comissionou Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive, mas ele sabia que, se o fizesse, os ninivitas poderiam arrepender-se e, nesse caso, seriam poupados. Desejando que eles fossem destruídos pela ira e pelo juízo de Deus, por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte, Jonas decide não levar-lhes a mensagem divina e se rebela contra Deus, e ao rebelar-se, ele experimenta os aguilhões de Deus em sua vida. Mas o Senhor diz, capítulo 1, versículos 4 a 10, diz: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse seu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos, agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Esse foi o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Sempre que falamos de tempestades, pensamos em adversidades, dificuldades, pois é exatamente isso que elas significam. Contudo, geralmente vemos em Satanás a origem das adversidades, mas nesse caso, a Bíblia diz que foi Deus que as enviou. E lógico que o Senhor pode fazer que o diabo trabalhe para ele, permitindo uma investida contra áreas específicas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. E há tempestades como a do caso de Jonas, que o próprio Deus envia. A nossa rebeldia desencadeia aguilhões de Deus, as quais muitas vezes podem vir por meio de circunstâncias adversas que são enviadas por Deus mesmo. E nessas horas, não adianta orar, repreender o diabo nem jejuar. A única coisa que podemos e devemos fazer é arrependermos-nos e abandonarmos a nossa rebeldia. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. É assim também com muitos cristãos rebeldes. Há muitas pessoas em rebeldia que vivem correndo atrás de igrejas e de pregadores como se uma oração fosse resolver os seus problemas. Mas o que é preciso quando Deus está usando o seu aguilhão é desempancarmos e decidirmos obedecer-lhes.
E a Bíblia diz que Jonas não cedeu ao aguilhão de Deus. Pelo contrário, ele recalcitrou e machucou-se ainda mais. Ele deve ter pensado: se Deus pensa que vou desistir tão facilmente assim, está enganado. Ele enviou a tempestade para me assustar, para eu ficar com medo da morte. Mas eu sou duro na queda e não recuarei. Se é para morrer, que eu morra, mas não irei a Nínive. E ele decidiu morrer afogado, em vez de obedecer ao Senhor. Nos versículos 11 a 16 do capítulo 1 do livro de Jonas, diz o seguinte: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, aqueles homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É interessante notar aqui que a tempestade enviada por Deus era progressiva. Quanto mais os homens tentavam chegar à terra remando, mais tempestuoso o mar ia ficando. Quando Deus usa o seu aguilhão, não há escapatória, e a não ser que cedamos e nos arrependamos. Jonas não se intimidou diante do risco de morte e preferiu morrer a abandonar a sua teimosia. Ele queria morrer, pois estava muito desgostoso com Deus. Contudo, Deus começou a jogar duro com ele e não permitiu que ele morresse. Em momento algum, o Senhor queria destruí-lo. Pelo contrário, ele queria aplicar o seu tratamento nele. O versículo 17 de Jonas 1 diz: deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. O profeta queria que tudo tivesse acabado, sem que ele precisasse ceder. Mas Deus não permitiu isso. Aí então veio o segundo aguilhão, no qual, nas palavras de Jonas em sua oração, foi quando, no capítulo 2, versículo 3, diz: foi quando todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. Muitos não creram no relato do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jesus se referiu a ele não só como um escrito histórico, mas também um escrito tipológico. Nós encontramos Jesus narrando esta passagem em Mateus capítulo 12, versículos 39 a 41. É interessante que no navio Jonas ficou firme e não cedeu. Mas quando Deus pegou pesado com ele, enviando um peixe que o engoliu vivo, impedindo-o até mesmo de morrer, trazendo-lhe ainda mais sofrimento, então ele se rendeu. Temos em seu livro o relato da oração que ele fez no ventre do peixe. Está registrado em Jonas 2, versículos de 1 a 9, onde diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou,
e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Imagine só o estado deplorável e até cômicos, digamos assim, de Jonas. Com todas aquelas algas enroladas em seu pescoço e em sua cabeça, 3 dias e 3 noites molhado, no escuro, sem se alimentar, com enjoo, além de tudo mais que ele sofreu e que nem sabemos. Deus sabe como nos quebrantar. Se endurecemos e empacamos, Ele nos aguilhoa. Se começamos a recalcitrar, Ele sabe exatamente como lidar conosco. Jonas rendeu-se. Fez questão de deixar bem claro em sua oração que ele pregaria todos os seus votos, o que provavelmente indicava que ele aceitaria ser obediente e que levaria a mensagem de Deus a Nínive. Como ele cedeu e se arrependeu, Deus retirou o seu aguilhão. No versículo 10 do capítulo 2 do livro de Jonas diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aí então o Senhor falou novamente com Jonas, no sentido de ele ir a pregar os ninivitas, e desta vez ele obedeceu. Ele foi e pregou o juízo que Deus estabelecera durante um dia inteiro. Surgiu um avivamento e todos, desde o menor até o maior, se arrependeram, e Deus não destruiu aquela cidade. Contudo, o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não o fez de coração. Ele agiu como aquele menino que a professora põe de castigo em pé diante da classe e que diz: por fora eu estou em pé, mas por dentro estou sentado. Em outras palavras, ele até obedeceu, mas não de coração. Nos versículos de 1 a 3 do capítulo 4 do livro de Jonas, diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nessa hora, Jonas voltou a agir como um animal e empacou novamente. Portanto, ele precisava de mais uma aguilhoada de Deus, e Deus deu-lhe uma terceira espetada. Ele estava tão contrariado que, quando o Senhor perguntou-lhe se sua ira era razoável, ele virou a cara e não respondeu. Saiu da cidade e ficou remoendo a sua bronca. Foi aí que o Senhor o pegou de jeito, mais uma vez. E desta vez Deus deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Penso que isso retrata o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia Ele nos deu, a fim de fazer com que cedamos. O tratamento de Deus visa justamente mudar os nossos conceitos e valores. E isso aconteceu com o profeta Jonas. O livro termina com Deus falando por último, não Jonas, o que nos mostra que ele aprendeu a parar de retrucar e de empacar. Nós também precisamos aprender isto, que independentemente do que achamos ou estamos sentindo, Deus sempre tem razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isso como uma fé infantil e nunca mais empacarmos com relação à vontade de Deus.
nos versículos de 5 a 11 de Jonas, capítulo 4, diz: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte, sim, Senhor. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia com uma velocidade assustadora, algo nunca visto antes, um verdadeiro milagre. E esse milagre animou o coração de Jonas. É bem provável que ele tenha achado que estava vencendo o jogo, que Deus já estava se dobrando diante dele e até mesmo paparicando-o. De repente, Deus lhe arrancou das mãos a única coisa que era valiosa para ele naquela hora. E Jonas teve que se render, pois se ele continuasse se endurecendo, Deus também endureceria com ele. Quando Jonas se rende, o livro termina, pois é a história dos aguilhões de Deus na vida do profeta. Muitas vezes nós passamos por aflições, por angústias que nós mesmos geramos. Sim, precisamos de um coração submisso à vontade de Deus. Coração este que saiba orar como Jesus orou no jardim do Getsêmani, quando disse em Mateus 26:39, que não seja como eu quero, Senhor, mas sim como Tu queres. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.